Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui o nosso 13º webinar de 2021 do programa de pós-graduação em Economia do IE, da UFRJ. Hoje estamos recebendo Naércio Menezes Filho. Naércio é professor titular do INSPER, coordenador da Cátedra Ruth Cardoso e professor associado da Universidade de São Paulo. Naércio pesquisa sobre os temas de igualdade social, educação, mercado de trabalho e tecnologia. Então, Naércio, seja bem-vindo. Fique à vontade para começar quando quiser. Legal, obrigado. Bom, eu começo agradecendo o convite. É muito bom estar aqui falando com vocês, apesar de não ser pessoalmente, eu gosto muito de ir aí para o Rio e apresentar, mas enquanto não é possível, a gente faz a discussão à distância mesmo. E então, para esse seminário, webinar, eu trouxe um paper diferente um pouco do que eu costumo fazer, que eu trabalho na área de educação e tecnologia e comércio, mas eu estou me aventurando na área de história econômica. Então, bom, tudo que tem dados eu costumo trabalhar de uma forma ou outra, mas faltava essa entrada nesse campo aí. É muito bom falar para vocês sobre esse paper, porque vocês têm uma tradição, né, de pesquisa na área de história econômica brasileira, e industrialização, então é muito bom ter essa oportunidade. Então, o que a gente vai fazer nesse paper? A gente olha choques de commodities, dos preços, né, de commodities, historicamente, como eles influenciaram o investimento em educação nos municípios brasileiros. Então, a gente tem a evolução dos preços, né, dos principais produtos exportadores do Brasil, e isso nos dá uma variação ao longo do tempo, de o que a gente chama de boom de commodities, né, que na verdade são os preços dos principais produtos exportados. E a gente tem uma variação entre os municípios que a gente usa uma base de dados que tem sido bastante utilizada, que vem da FAO, que é a adaptabilidade de cada tipo de solo dentro de cada município para produzir esses produtos. Então, a ideia é a seguinte: São Paulo, por exemplo, o interior de São Paulo tem uma terra muito boa para produzir café. Então, toda vez que o preço do café aumenta, você espera que haja um aumento de receitas de exportação no interior de São Paulo. E a vantagem desse indicador é que ele é mais exógeno, né? Por quê? Porque as características do solo, do clima, elas são fixas, as características históricas, né? Porque os dados da FAO, eles permitem vários tipos tecnológicos, vários tipos de educação da mão de obra. E aí, com essas várias combinações, eles te dizem quanto que o município é capaz de produzir de cada produto, tá? Devido a essas condições geográficas. E a gente usa as condições primárias, sem nenhuma inovação tecnológica, sem nenhum avanço educacional. Então, é basicamente aquilo que vem determinado historicamente. Tá? E os preços das commodities, a gente assume que são exógenos, né? A parte do café, obviamente, o Brasil tinha um poder de mercado muito grande, ainda tem, mas como vai ficar claro, a gente usa vários preços de produtos. Então, em algumas especificações, a gente tira o café para ver se os resultados são robustos ou não. E então, primeiro a gente vai estabelecer que realmente, desde 1872, a gente tem um trabalho legal de censo, né? Então a gente digitalizou muitas informações que não tinham disponíveis nos censos demográficos, tá? De 1872, 1920, 1940, 1960. E aí a gente vai tentar entender por que quando
há um boom de commodities 20 anos antes do censo, os municípios que têm boas condições geográficas para produzir essa commodity diminuem o analfabetismo. Então, e aí, mesmo controlando por efeitos fixos de município, o bom dessa medida que a gente criou é que a gente tem variação ano a ano, desde sempre, desde que tem dados de preço de café, de cacau, de algodão, porque, como eu falei, essas condições geográficas a gente considera fixas no tempo. Então, ano a ano, a gente sabe se aumentou a receita potencial de exportação daquele município ou não. Tá? É potencial porque a gente não observa exportações a nível municipal, né? Nem produção, nada. É só potencialmente, porque o preço está subindo, o município é bom naquele produto, graças à história, e então a gente espera que ele tenha mais recursos, né? E aí a gente encontra que sim, eles reduzem o analfabetismo. Aí a gente tem que entender por quê. Será que constrói mais escolas? Será que tem mais crianças indo para a escola? Ou será que é um efeito composição, em que a hora que tem um boom de commodities, pessoas mais educadas migram para esses municípios? E aí a gente vê que a segunda explicação é mais plausível. A gente vê, toda vez que tem um boom de commodities em municípios, a gente vê uma medida que a gente usa é o preço dos produtos 20 anos antes, a média de preços de cada produto 20 anos antes do censo. Toda vez que o preço do produto está alto, 20 anos antes do censo, quando você vai olhar o censo, aumentou muito a proporção de brancos, adultos e crianças, e diminui a proporção de negros e pardos. E como os brancos, obviamente, eram mais alfabetizados do que os negros e pardos, né, que vinham da escravidão, isso aumenta a educação no município, diminui o analfabetismo no município. E vice-versa. Então, resumindo já os resultados, para quem não tiver tempo de ficar até o final, a gente também começa a entender a questão da desigualdade regional, porque quando tem preços dos produtos que continuamente aumentam, desde o final do século XIX, começo do século XX, vai ter uma porcentagem de brancos bem maior nesses municípios, educação maior, desigualdade de renda maior e renda maior. E a gente tem resultados de longo prazo que mostram que isso se confirma. Quanto mais tempo esse boom de commodities persiste no município, mais rico ele vai ser atualmente e mais desigual e maior parcela de brancos. Tá? Então, esses são os resultados principais. O que a gente não sabe ainda, que a gente vai estar investigando, é como dar esse mecanismo, né? Por que os brancos se movem para os municípios que têm maior choque de commodities historicamente, e por que os negros saem. Então, esses são os próximos passos que a gente vai tentar entender uma coisa mais detalhada. Tá? Então, eu acho que esse paper contribui para isso, tem uma literatura... Bom, deixa eu passar os slides, senão eu vou falar tudo aqui e não vou sair do primeiro slide. Então, o que a gente faz é isso. Eu já expliquei um pouco para vocês, né? Esses choques econômicos, como eles impactam a desigualdade, o analfabetismo. Tá? E uma coisa importante é que a gente tem dados desde 1872. Então, a gente pode olhar o analfabetismo antes da libertação dos escravos, antes da proclamação da República, e comparar com depois, né, para saber se mudou, né? Porque é importante entender essas mudanças. Acho que tem poucas mudanças institucionais mais importantes no país do que a liberação dos escravos e a proclamação da República. Então, a gente também tem que entender se essa relação entre boom de commodities e analfabetismo mudou antes e depois desses eventos. Tá? Então, como eu falei, tem um problema de endogeneidade na medida em que muitos estudos tentam entender essa relação entre
comércio internacional e educação. Mas aí você não sabe direito se é educação que está aumentando produtividade e está aumentando exportação, ou se é exportação que traz recursos e aumenta a educação. Então, com essa medida exógena, a gente tenta endereçar essa questão. O que a gente chama de CAIP, então eu vou falar algumas vezes CAIP, que é Comparative Advantage International Prices, tá? Que é os preços internacionais ponderados pela capacidade do município de produzir cada bem. Tá? Então, esse peso é o que a FAO chama de Maximum Attainable Yields, que é o máximo que ela pode produzir em valor de cada produto, dado as suas condições climáticas e de solo. Tá? Então, esse CAIP tem 3 componentes, né? As condições climáticas iniciais, que eu já expliquei para vocês. Tem a questão de diversificação também, porque alguns municípios têm condições climáticas, geográficas favoráveis para muitas coisas, e outros só para uma. Então, os municípios mais diversificados, eles têm um seguro. É como no mercado financeiro, que eu não sou especialista, mas tem aquela regra clássica, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, se você consegue produzir café, cacau, algodão, tudo, se o preço do café cai e do algodão aumenta, você está seguro, entendeu? Agora, se você só consegue produzir um produto bem e aquele produto cai, você fica totalmente sem, o preço daquele produto cai, você fica totalmente sem recursos. E a gente, então, essa produtividade é legal. E a gente usa também esses preços internacionais, né? Então, aqui eu já falei para vocês, a literatura também não vou ter muito tempo de falar, mas, assim, muitos e muitos papers. Tem toda essa literatura de instituições. Então, tem uma literatura, além dessa relação entre choques econômicos e investimentos em educação, tem toda uma literatura de economia política, que instituições determinam resultados de longo prazo. A escravidão, por exemplo, pode ter determinado resultados de longo prazo em alguns municípios que tiveram mais escravos. Além disso, a elite pode querer determinar, né, a evolução das instituições políticas, por exemplo, para evitar que analfabetos votem, no caso brasileiro. E tem outros papers também falando de transformação estrutural e desigualdade. Né? Então, esse paper se relaciona com várias literaturas. E de migração também e desigualdade. Tem esse estudo do Leffer, que é bastante citado, em que ele diz que muito da desigualdade regional do Brasil se dá devido à ausência de vias de transporte entre Nordeste e Sudeste. Então, quando você teve uma queda do preço do algodão e do açúcar e aumento do preço do café, os escravos vieram para o Sul, mas a elite não veio. E aí você teve um aumento da renda no Sul, no Sudeste, e não do Nordeste. E isso aprofundou as desigualdades regionais. Tá? Bom, aí a literatura nacional vocês conhecem, né? Celso Furtado, Vilela, e agricultura sempre foi um setor dinâmico, né? Até a primeira metade do século XX, depois teve a industrialização e serviços, simplificando grosseiramente a história do Brasil, o fim da escravidão em 88 e assim por diante. Tá? Então, como é que a gente cria isso, para quem estiver interessado nos dados? A gente observa em cada município quanto ele produz de cada produto, né? Algodão, açúcar, cacau, café. Então, a gente sabe as parcelas, porque a gente tem o valor. A gente usa preços, depois eu vou mostrar os dados para vocês, tem preços de 1920, R$1.000 de cada produto. Então, a gente sabe a parcela, mas a parcela ela é endógena, porque
depende das condições de capital humano, depende do crescimento do PIB, da produtividade. Então, a gente não vai usar a parcela efetivamente produzida de cada produto. A gente vai estimar quanto o município poderia produzir, qual seria a parcela se ele usasse a máxima produtividade dado por suas condições climáticas, né? Então, condições de solo, presença de pestes e doenças, chuva e facilidade no uso de solo, tá? Então, é só isso que é importante. A gente não está usando a parcela real de açúcar produzida em Recife, por exemplo. A gente está usando a parcela potencial que seria dado se Recife usasse suas condições climáticas ao máximo, tá? Geográficas. Então, isso que a gente chama de exógeno, porque é dado pela história, né? Pela evolução, pelos processos geográficos e assim por diante, tá? E não pela ação humana. Tá? Então, acho que isso que é importante enfatizar. Então, a gente estima um modelo, né, que chama Fractional Multinomial Logit Model, que vai relacionar as parcelas produzidas de cada produto com essa produção potencial, que é a Maximal Attainable Yield. Então, aí a gente usa o valor previsto dessas regressões. Então, a gente usa a variação que vem dos dados exógenos, não da ação humana. Tá? Então, aqui você tem a parcela de produção de café por AMC. A gente usa a AMC, né? Áreas mínimas comparáveis, que tem um trabalho bem bacana feito por vários economistas aí, juntando os municípios em áreas mínimas comparáveis desde 1872 até 2000. Tá? Então, você vê que a produção de café, por exemplo, a parcela do café é muito alta aqui no Sudeste, como a gente já conhecia algumas partes do Nordeste, tá? E essa aqui é a produção prevista pelas condições geográficas, tá? Então, tem uma relação, obviamente, tem uma relação, obviamente, porque regiões que têm bom solo para produzir café, terra vermelha, vão produzir café, tá? Mas tem municípios que, mesmo em condições não tão boas, produzem. Sei lá, eventos, migração, até uso de novas tecnologias, mas o que a gente vai usar é essa aqui, não a real, mas a potencial, a que é dado por suas condições geográficas. Tá? Então, é como se fosse um instrumento, tá? Uma variável instrumental para essa variável endógena. E esse é do café, esse é do algodão. Vocês veem aqui o Nordeste tem tudo para produzir algodão, e essa é a produção real. E assim por diante. Então, a gente vai usar esses 5 produtos: café, açúcar, algodão, tabaco e cacau, que eram 72% das exportações brasileiras no início do século XX, e 80% de 24 a 29. E para calcular a produção, porque a gente precisa de valor, tá? Porque cada bem tem um peso diferente, assim por diante. Então, para calcular o valor, a gente digitalizou o Censo Agrícola de 1920, e a gente tem o preço em R$ 1.000 por tonelada de 1912, do Anuário Estatístico do Brasil de 1908 a 1912. Tá? Então, a gente tem esses preços de cada produto, a gente tem quanto é produzido em 1920 em cada AMC, e a gente tem os dados da FAO que dizem quão bom o município é para produzir aquele produto, pelas suas condições históricas. E aí a gente estima aquela relação que eu falei para vocês, e aí a gente tem a produção potencial de cada município. E aí a gente calcula as parcelas, né? Então, a gente tem que somar né? Então, sei lá, São Paulo, estou chutando aqui, tá? 70% da produção agrícola potencial de São Paulo, da cidade aqui do interior de São Paulo, é café, 10% é açúcar, 2%
algodão e assim por diante. Então, cada município vai ter uma parcela diferente, dependendo das potencialidades climáticas. Tá? Então, a gente usa essas parcelas como pesos, um ponderador, tá? Para ponderar o preço do produto. Como eu falei para vocês, se os preços do café aumentam muito, quem tem uma parcela de 80% de café vai se beneficiar. Tá? E assim por diante. Tá? Então, se aumentar muito o preço do açúcar, os municípios do Nordeste vão se beneficiar porque eles têm um solo bom para o açúcar. Se o café cair, São Paulo se prejudica, e assim por diante. Então, a gente fixa períodos, 20 anos antes do censo. Qual o preço médio do café 20 anos antes de 1872? Ou seja, de 1952 a 72. Qual o preço médio do café, do açúcar, do algodão, blá, blá. E aí a gente calcula o CAIP, que a gente chama Comparative Advanced International Price, para aquela AMC em 1872. E a gente calcula também para 1920, 1940, 1960 e assim por diante. Tá claro? Então, essa é a ideia. Então, isso aqui eu já falei, a gente pega os preços internacionais. Isso aqui é o CAIP, 1872. Então, dada a variação de preços de 1852 a 72, os municípios que mais se beneficiaram de booms de commodities são esses aqui. Tem o Sudeste aqui, o Norte, deve ser borracha, né? Amapá e assim por diante. Já em 1960, é mais aqui o litoral, né? Deve ser açúcar, e também aqui. Então, a gente pode fazer ano a ano isso, tá? Aqui a gente só está botando 2 momentos no tempo, 1872 e 1960. Aqui é a variação do CAIP, né? Eu acho muito interessante, viu, esses dados. Porque a gente vê aqui o café, por exemplo, o CAIP é essa linha pontilhada aqui, né? Então, o CAIP médio, mediano, na verdade, ele caiu, né? Começou em 1872 alto. Como eu falei para vocês, o preço das commodities caíram ao longo do início do século XX, né? Que é 1920, 1940, depois subiu de novo nesse final do período aqui. Então, e em cima do CAIP, a gente plota a evolução do preço de cada produto. Então, teve um período aqui que o café subiu mais do que o CAIP, que era 1890, 1900. Tá? E depois, novamente, aqui. Tá? O tabaco, ele caiu e depois subiu bastante nesse período aqui. O açúcar, só queda, né? Só no final aqui que deu uma levantada. E o cacau caiu bastante aqui, né? No início do século XX, prejudicando muito Ilhéus, que é o clássico, né? Eu conheço só o básico, pessoal, eu não sou especialista não, mas só de ter os livros e tudo. Então, cacau caiu aqui, depois subiu. Então, você espera, eu só estou repetindo várias vezes só para ficar claro que eu sou professor, eu gosto de explicar tudo direitinho. Então, aqui, por exemplo, o preço do cacau despencou. Então, Ilhéus, toda aquela região, o que a gente chama de CAIP, despencou para eles. Então, a gente quer ver, será que o analfabetismo aumentou lá naquela época? Essa é a ideia. E aí tem a dispersão também, que é interessante. Aqui são municípios que só são bons em um produto. Não, são muito pouco diversificados. Então, o CAIP do município é igual ao CAIP mediano. E aqui são municípios que são mais diversificados. Então, vocês veem que a variância do CAIP, que é essa área achurada aqui, essa área escura, é muito maior, tá? Porque os municípios são mais diversificados. Então, tem municípios que ganham, municípios que perdem, dependendo dos produtos. E aqui a volatilidade também. Se você tem mais diversificado, a volatilidade do seu CAIP vai ser menor do que se você for
menos diversificado. Tá? Então, tem toda uma literatura para saber também a volatilidade das suas receitas de exportação, se afetam ou não seus investimentos. Então, a gente tem dados em painel para 1872, 1920, 1940, 1960. Agora a gente está digitalizando 1950 também. E a gente poderia usar até hoje em dia, mas 1960 é o limite assim que o país era mais agrícola, né? Depois começa a ficar PIB e os gastos, os recursos começam a depender menos de produtos agrícolas. Então, a gente vai rodar um modelo que tem Y, aqui é o analfabetismo, no município C, no período T, uma constante, o CAIP, que eu expliquei para vocês, dummies de ano, efeito fixo de município e um termo aleatório. Tá? Então, esses efeitos fixos de município são importantes, porque muitos papers, aqui no Brasil, tem papers do Cláudio Ferraz, Rodrigo Soares, eles olham características geográficas no passado, ou eventos no passado, e o PIB hoje. Mas como você só tem cross-section, passado e hoje, você não pode incluir efeitos fixos. E aqui não, aqui a gente tem a cada ano, e aqui a gente vai usar nos anos do censo. Então, como isso varia no tempo e entre os municípios, esse meu CAIP, a gente pode controlar pelas características institucionais de cada município. Então, essa é importante, eu acho, porque você pode colocar efeitos fixos. Aí, esses efeitos fixos capturam tudo, né? A região, longitude, latitude, época do descobrimento, presença de rios, tudo está no efeito fixo. Então, a gente consegue isolar o efeito fixo e olhar mais esse CAIP, né? Então, uma coisa interessante. Aí a gente tem essa questão do café, que é o grande problema da nossa análise, que o café, o Brasil, como eu falei, tem um poder de mercado muito grande. Tá? Então, a gente já pensou em instrumentalizar o café, o preço do café, mas, por enquanto, a gente está só tirando o café de algumas estimações, porque a gente tem 5 produtos. Então, na verdade, a gente poderia botar até cada produto separadamente. Um CAIP para o algodão, um CAIP para o café, um CAIP para o açúcar e assim por diante. Então, a gente tira o café e vê se os resultados mudam muito. Por enquanto, é isso que a gente está fazendo. E aqui são os dados que eu acho muito legais, né? Você tem o analfabetismo. Em 1872, 94% da população era analfabeta. Passou para 46 em 1960, ainda era muito alto aqui. Em 1960, nos Estados Unidos, já tinha acabado praticamente. Aí tem frequência à escola, era 12% de jovens. Em 1872, passou para 47%. Aí você tem a parcela de negros, pardos e brancos no município. Aí você tem a parcela trabalhando na agricultura, indústria e serviços. Esses dados são muito ricos, na verdade. Você tem, em 1872, tem 50% da população na agricultura, 5% na indústria, 38% no serviço. Imigrantes você tem, e assim por diante. E aí, para outros anos, a gente tem analfabetismo também, para 1920, 1940, tamanho do município, a gente tem ao longo do tempo, e a gente está digitalizando dados de educação por cor, por exemplo, que a gente não tinha para esses anos intermediários. E aí, quais são os resultados principais? Bom, a gente tem um efeito negativo do CAIP sobre o analfabetismo. Tá? Então, quando o CAIP aumenta um desvio padrão, a taxa de analfabetismo cai 14 pontos percentuais. Tá? Então, esse é o resultado principal. Aqui a gente tira café, tira açúcar, tira algodão, tira tabaco, os resultados continuam sempre negativos, mostrando que essa relação é robusta, não depende de um produto específico. Tá?
E então, esse resultado é que a gente estava interessado. Realmente, quando tem um boom de commodities, reduz o analfabetismo, porque a gente achava que podia não reduzir, por causa da elite agrícola que criava e prolongava instituições extrativistas e não queria investir em capital humano para não reduzir o poder. E a gente não descobriu esse resultado negativo. Então, realmente, quando tem um aumento de boom de commodities, reduz o analfabetismo nos municípios nessa época. E aí a gente, ao invés de usar a média 20 anos antes do censo, a medida do preço de cada produto, como eu falei para vocês, a gente usa 10 anos, a gente usa a mediana ao invés da média, a gente usa a mediana há 10 anos, só para saber se não é uma coisa da média que você está usando, do período que você está usando. A gente usa 20 anos porque dá tempo, né? Durante 20 anos o preço do café estava alto, em média. Então dá tempo do município exportar, ter as receitas, construir escola e assim por diante. Por isso que a gente usa 20 anos antes. E aí, quais são os mecanismos? Por que quando aumenta as receitas potenciais de exportação, reduz o analfabetismo? Bom, a gente vê que aumenta a parcela de crianças na escola. Então, realmente, nos municípios que têm aumento do CAIP, tem mais crianças na escola. Mas será que são filhos de brancos, filhos de negros, filhos de pardos que estão frequentando a escola, ou tem uma mudança na composição? E o que a gente vê é que tem uma mudança composicional. Então, toda vez que o CAIP aumenta, diminui a parcela de negros no município e de mulatos, e aumenta de brancos. Entre os jovens, por exemplo, que estão frequentando a escola. Tá? Então, isso que eu acho que é muito interessante. Então, não é que o município ficou mais rico e decidiu oferecer escola para os filhos de escravos, por exemplo. Não. É que os filhos de escravo tendem a sair do município e atraírem brancos para esses municípios. Então, tem uma mudança na composição racial desses municípios. E quem está frequentando a escola são os filhos dos brancos, na verdade. E aí, quando é lógico que o raciocínio é simétrico, né? Se os preços do cacau, por exemplo, está caindo muito, o modelo está dizendo que os brancos vão sair de lá e vão para outros municípios que o preço está aumentando. E os negros não têm essa mobilidade, os pardos, naquela época. Né? Então, acaba que o analfabetismo fica alto porque os brancos saíram. Então, esse é o resultado que a gente está encontrando, que é bem interessante, eu acho. Tá? E tem uma redução na parcela de pessoas na agricultura e um aumento na indústria. Então, isso que se chama de transformação estrutural. Esses recursos que vêm dos booms de commodities permitem você ampliar tarefas na indústria, que é um mecanismo, né, descrito pelo Celso Furtado, muitas coisas que você usa as receitas de exportação do café para criar um mercado interno e possibilitar a indústria e serviços. Tá? Então, isso também está associado a... Essa mudança na composição racial está associada a essa transformação estrutural no município. Aí aqui também é a mesma coisa, para a população mais velha tem uma redução de negros e pardos e aumento dos brancos, não só entre as crianças, mas entre os adultos. Tá? Então isso é super persistente, super robusto. Eu acho que é um efeito novo, eu acho que não conheço estudos que tenham encontrado essa relação. Mas se vocês conhecerem referências também, porque eu não sou especialista nessa área também, seria ótimo. Aí eu tirei café para saber se o café que estava causando esses resultados, mas não é café, porque o café pode ser endógeno, né? Então, mas mesmo tirando o café, todos os resultados se mantêm. Aí a gente fez uma interação com parcela de escravos
porque a gente pensou o seguinte, ó, tudo bem, o CAIP está reduzindo o analfabetismo, mas será que nos municípios onde tinha mais escravos, essa relação não é desse jeito? Porque as instituições são piores? E a gente faz uma interação entre o CAIP e a parcela de escravos de 1872. E a interação não é significativa, então não mudou. Já era assim em 1872. Então é interessante, desculpa, não é que já era assim em 1872, é que mesmo nos municípios com muitos escravos, a relação persiste. Mas então, se você pensasse que nos municípios com muitos escravos, se o efeito fosse de construção de escolas, o resultado ia ser estranho, porque mesmo nos municípios com muitos escravos, você constrói escolas para os filhos dos escravos. A gente sabe que o Brasil não era assim. Mas, na verdade, é por causa da mudança racial, que já acontecia nesses municípios, e talvez fosse até mais forte, onde você tivesse uma população negra maior. Tá? Então, aí fica claro por que já existia esse fenômeno natural. E também a gente vê a interação com 1872. Então, será que esse efeito era mais forte ou mais fraco antes da libertação dos escravos e da proclamação da República? E a gente vê que o efeito era mais forte em 1872, refletindo isso, que essa mudança na composição racial dos municípios era mais forte durante a escravidão. Tá? Já estava no fim da escravidão, né? Já tinha muitos negros que já não eram mais escravos e assim por diante. Então, são esses que eram expulsos dos municípios quando o boom de commodities aumentava. E aí a gente olha o que aconteceu no futuro, que eu acho interessante. A gente vê, será que tem períodos críticos que o CAIP tinha que estar elevado para ter efeitos de longo prazo? E aí a gente vê que a gente põe o CAIP de 72, 1920, 1940, 1960, e a gente vê que os resultados maiores são de 1920. Então, se tiver períodos críticos em que o CAIP tinha que estar elevado e que causou efeitos de mais longo prazo, foi no início do século XX, tá? Que foi um período de industrialização e assim por diante, que tem efeitos mais de longo prazo. Então, para terminar, esse paper está em andamento, né? Ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Mas eu acho que é legal apresentar assim, para a gente estar no início, para ter comentários. E a gente está mais animado com o paper no início, né? Depois que a gente apresenta 500 vezes nessa conferência, a gente já não aguenta mais. Então, que no começo do trabalho a gente sempre está mais animado, né? E eu acho que esse paper assim, tem a questão dos dados, que eu acho interessante, digitalizar os dados, de pegar as informações, e aí tentar usar a econometria dentro da história econômica, para tentar ver se alguns resultados que até em parte são conhecidos na literatura, se a gente consegue mostrar através de econometria, com os dados e tudo. E aí a gente encontra esse efeito, que municípios com CAIP maior, né, com bons de commodities em que eles têm vantagem comparativa, aumentam a parcela de trabalhadores, de jovens na escola, aumenta a parcela de trabalhadores na indústria e nos serviços, aumentam a parcela de brancos, diminui a parcela na agricultura e diminui a porcentagem de negros e pardos na população. E essa mudança na composição racial explica muito do efeito de redução de analfabetismo. Então, só para reforçar, não é que a redução do analfabetismo se deu pelo aumento da escolaridade de toda a população no município, universalização da escola. Não, é porque, basicamente, você atrai gente que já era mais alfabetizada e expulsa os analfabetos. Isso muda a composição racial e é meio um efeito composição, efeito artificial, se a gente quiser chamar assim. Mas que também tem efeitos de longo prazo, porque aí você começa a ter mais desigualdade regional e a gente tem uma parte do paper que a gente está fazendo que a gente está vendo isso. Se o CAIP
municípios que tiveram vários anos seguidos, décadas de resultados acima da média do CAIP, o que aconteceu com eles hoje? E a gente vê que hoje eles são mais ricos, mas são mais desiguais, tem maior parcela de brancos, hoje em dia, 2010. Então, parece que esses choques de preços agrícolas tiveram um papel importante na formação econômica e social do Brasil. Então é isso, muito obrigado novamente pela oportunidade, eu fico à disposição para responder perguntas que vocês têm. Muito obrigada, Naércio.